A gente está vendo ao vivo como é feia a guerra, né? Como é feia uma guerra. As guerras a gente acompanhava de relatos, as guerras a gente acompanhava no passado de ler sobre elas, de ver filmes, de tal. Mas é muito feia a guerra, né? A guerra ao vivo, mais ao vivo do que nunca. É perverso ver aqueles que controlam as armas e o poder fazendo mal numa escala inacreditável. E quem não tem nada a ver com isso é que paga a conta. Vitima, quem nasceu numa região de conflito. Nasci lá, tá aí. Como poderia ter nascido numa região com seca, com terremoto, ou até numa região pacificada, sem também intempéries. Não, eu moro num lugar tranquilo, né? A gente está vendo como a guerra acaba com os sonhos mais simples, né? Os projetos mais banais, cotidianos. Vamos sair com a família no final de semana para ir jantar. Na guerra, o restaurante fecha. Na guerra, a casa é bombardeada. Então você não sai de casa para ir jantar, porque não tem restaurante para ir e também não tem casa para voltar. Aí a casa foi bombardeada, uma parte da família morre, uma parte da família vai para o hospital. Quando tem vaga, uma parte da família foge. Aí para trás ficam as memórias, ficam os documentos, ficam as fotos, fica o patrimônio, fica o dinheiro, corpo. É uma loucura o que é a guerra. É muito duro ouvir isso que eu estou falando, é muito duro dizer isso que eu estou dizendo. Mas é muito duro que isso exista, né? Famílias que não conseguem enterrar os seus entes queridos com dignidade, às vezes nem enterrar, sem dignidade. Então, a guerra é uma coisa horrorosa, sempre foi, sempre será. E essa guerra ela começa com o atentado planejado por 2 anos, que simplesmente desconheceu a estrutura de segurança de Israel, deixou uma quantidade absurda de mortos, de feridos, reféns que agora Israel fala em 199, 200 reféns. Um atentado que tinha por objetivo 2 coisas que foram atingidas: fazer com que as pessoas em Israel se sentissem inseguras, e elas se sentem, e fazer Israel entrar na guerra, e Israel entrou na guerra. 2 objetivos atingidos. É difícil, como eu disse, pensar numa coisa mais devastadora do que isso. Uma guerra que sempre tem um estopim, uma guerra que sempre tem um começo, nós estamos no começo. Uma guerra que tem um meio, uma guerra que tem o fim dos combates. E o fim dos combates nem sempre termina com o objetivo atingido. Às vezes termina porque não tem o que fazer, ainda que o objetivo real não tenha sido atingido, porque guerra nem sempre resolve o problema que ela identificou no momento em que ela começou. Por exemplo, agora o objetivo é destruir o Hamas, acabar com o Hamas. E aí Israel vai ter que, de alguma maneira, participar da reconstrução da faixa de Gaza, se atingir o objetivo de acabar com o Hamas, e participar da reconstrução política ali. Mas como é que vai ser isso? Israel vai assumir a faixa de Gaza, como já aconteceu, vai gastar uma fortuna ficando ali por anos e anos e anos e anos, vai tentar fortalecer a autoridade palestina, que não tem autoridade, ela só é palestina. Vai conseguir desarmar e erradicar o Hamas? Vai conseguir isso? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Israel está diante de uma reação ou Israel está diante de uma resposta? Eu pergunto isso porque quando a gente pega a guerra do Afeganistão, que começou depois do atentado às Torres Gêmeas, dia 11 de setembro, no livro chamado Bush em Guerra, o jornalista Bob Woodward, ele escreveu que quando o Conselho de Segurança Nacional se reuniu 18 dias depois do 11 de setembro, portanto, dia 29 de setembro, eles estavam desenvolvendo uma ação, uma resposta, mas não uma estratégia. Israel está diante de uma ação, de uma resposta, mas não de uma estratégia? Ou tem por trás uma estratégia? O 11 de setembro, que foi desferido contra a nação mais poderosa, mais bem armada do planeta, deixou quase 3 mil mortos, e o atentado que foi planejado pela Al-Qaeda, pelo Osama Bin Laden, na época o
O Afeganistão era controlado pelo regime Talibã, que mantinha relações com a Al-Qaeda e não estava disposto a entregar o Bin Laden. Então, guerra contra o Afeganistão. A guerra mais longa que os Estados Unidos lutaram. 20 anos ali dentro. 250 mil mortos. Bin Laden foi morto. E aí os americanos dizem, missão cumprida. Bin Laden foi morto. Mas o regime Talibã voltou a ser o regime Talibã. Quer dizer, entraram no regime Talibã, saíram no regime Talibã. E o Joe Biden, quando retira as tropas, ele diz o seguinte, que força militar alguma jamais alcançaria um Afeganistão estável, unido e seguro. E agora? A força militar Israel vai alcançar uma faixa de Gaza estável, unida, segura? É uma guerra, aquela do Afeganistão, que deixou milhares, centenas de milhares de mortos. O Talibã de volta, bilhões e bilhões de dólares, mas assim, gastos a cada dia, uma fortuna. Ainda que com o Bin Laden morto, o Talibã de volta. Houve a intervenção, a expectativa era de que com os recursos e com o poder de fogo americano, o regime radical ia ser fragilizado. E não aconteceu, e essa é a assombração. Os Estados Unidos acharam que poderiam ajudar a construir uma nação no Afeganistão. E agora? Isso aconteceu? Não aconteceu. Então, enquanto as famílias, nesse momento, contam mortos, o governo de Israel e o Hamas se organizam em torno do que vai acontecer depois, porque nesse momento da guerra, o que a gente tem é um desafio que a gente não sabe, como eu disse, se a gente está diante de uma estratégia ou apenas de uma ação, de uma resposta, e não de uma reação, e não de uma estratégia. E esse é o maior desafio. O pós-guerra. Parece uma loucura falar isso, porque a guerra está começando. Mas os estrategistas já estão pensando nisso. Porque Israel sabe o que vai acontecer. Pelo menos sabe até onde ele tem que ir. Sabe o que significa a destruição. Ainda que a guerra comece, você não sabe quanto tempo ela dura e tal. Mas a gente conversou com o André Leist, aquele cientista político, que nos falou que Israel não tem condições de ficar em guerra há anos. Não pode fazer uma guerra tipo guerra na Ucrânia. Não pode fazer uma guerra tipo guerra do Afeganistão. Tem que ser uma coisa mais breve. Porque não tem estrutura, não tem condições, não tem território para isso. E tem as frentes, e tem os riscos, e tem a reação do Hezbollah, e tem preocupações, a coisa pode crescer, ainda que possam os Estados Unidos apoiar. A gente tem uma série de coisas no processo de combate, mas quando essa confusão terminar, vai sobrar para Israel um desafio grande. E é enorme, é o desafio que pode enterrar um governo, é o desafio que pode colocar a região num momento de conflito ainda mais grave do que a gente está vivendo. Já houve momentos lamentáveis, a gente está acompanhando o momento e a gente tem essa cobertura e essa visão da tragédia por causa da tecnologia, por causa dos drones, por causa das câmeras, por causa dos celulares, por causa dos armamentos. A gente consegue acompanhar as câmeras dos helicópteros, dos aviões, dos drones, tudo isso dando a gente uma capacidade de ver uma guerra horrorosa na nossa frente. Mas as outras guerras, as lições das outras guerras, que também foram horrorosas, elas estão aí, não são poucas. E uma delas existe o lado vencedor tem condições de controlar o ambiente destroçado para fazer com que o lado perdedor não gere um novo problema tão grave ou maior do que tinha antes, porque quem sofreu o atentado foram os Estados Unidos. Aqui foi Israel. E depois vem a responsabilidade da reconstrução 20 anos depois, ainda que quem tenha iniciado tenha sido Bush filho, foi o governo Biden. 20 anos depois. Agora então vamos sair de lá. Olha quanto isso custou. É complexo. Então,
Eu sei que pode parecer esquisito ter essa conversa nessa altura do campeonato, porque afinal a guerra está começando, a guerra não está terminando. Mas essa vai ser uma guerra rápida, tende a ser uma guerra rápida. E aí vem logo depois a discussão sobre reconstrução, como o Israel entra nisso e como o Israel sai disso. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.